Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um. Também agradeço aos irmãos que estiveram intercedendo hoje. Hoje pela manhã nós recebemos a notícia do falecimento do meu avô. Ele tinha Alzheimer e ele já estava bem avançadinho de idade, né? Já com quase 100 anos assim. E Deus, conforme a vontade de Deus, Deus recolheu ele, um servo de Deus, então que os irmãos continuem orando pela família. Ele mora bem longe, então não acabou nem dando tempo, né? Nós de manhã ainda ficamos ali esperando esperando, se fosse sepultado amanhã, né, nós iríamos, mas foi sepultado hoje às 17 horas, então também nós não podemos ir. Mas ore pela família, ore que Deus possa estar confortando, né? Nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, ele fala que o Senhor enxugará todas as lágrimas, e lá não haverá mais choro, não haverá mais planto. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, dedicar a nossa vida ao Senhor, para que um dia nós encontraremos todos aqueles que partiram no Senhor e estaremos juntos para todo sempre, amém? Então continue orando. Também a irmã Aline não está, ela fez uma cirurgia para extração do siso, está um pouquinho inchado, está só um pouquinho. Eu falei para ela, né, dá para colocar uma máscara aí, né? Acho que melhor não, né? Mas é por isso que ela não está, né? Então, que os irmãos também orem para Deus restabelecer. Gênesis capítulo 38, até o versículo 26, ele vai contar uma história de Judá e Tamar. Os irmãos conhecem muito bem, sabem que Judá era um dos filhos de José. E ele passou aqui por uma situação que às vezes nós também iremos passar. Talvez nós estamos passando por uma situação e às vezes queremos julgar alguém. Às vezes esquecemos de se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes esquecemos de ter empatia. E Judá passou por esse processo. E interessante que na Bíblia tem vários textos, muitos textos bonitos. E eu gosto de atentar alguns textos que tem detalhes. E nesse texto nós temos dois detalhes muito importantes que às vezes não é muito pregado. Mas hoje nós vamos meditar em apenas um. Judá e Tamar. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. E sucedeu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de Er. E tomou a conceber e teve um filho, e chamou o nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E Er, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava a terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este. Como seu irmão, assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu o filho de sua mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina. E ele e Ira, seu amigo, o Dulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas.
Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das tuas fontes, que estão a caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor, até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço, e o cajado que está na tua mão. E que ele lhe deu. Entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou um cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse: não achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está pesada do adultério, né? Ou ela está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Os irmãos entendendo a história? Ele tinha o filho, os filhos da sua nora morreram, e ele agora vai até uma cidade, e ele encontra a sua própria nora disfarçada, faz um convite para se deitar com ela, comete o pecado, mas Deus mostrou o que estava errado. E quando vão e falam para ele: olha, a sua nora está grávida, ele fala: traz aqui, porque ela vai ser queimada. Ele estava apontando o erro, mas não conseguia ver o seu próprio erro. Ele tinha negociado as coisas que não eram para ser negociadas, e trazia um juízo, trazia uma acusação para essa mulher que seria morta. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de apontar os erros dos outros, e quantas vezes nos esquecemos que nós também somos pecadores, nós também somos miseráveis. Nós precisamos estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor, para que nós também não venhamos cair em ciladas e em laços. Deus é aquele que livra, Deus é aquele que protege. Ele fala: então traz ela agora vai ser queimada. E o restante da história, o 25 diz: e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. Lembra que ele não tinha dinheiro para pagar essa suposta prostituta? E ela fala: mas o que você vai dar? E ele fala: olha, eu não tenho nada aqui, mas eu posso te mandar um cabrito. E ela fala: então eu preciso de alguma coisa, de algum penhor. Eu preciso de alguma coisa que, quando você trazer o cabrito, eu possa te restituir. Então ela pega dele o lenço, o selo. Esse lenço aqui era um cordão. Judá, ele era pastor, é como se fosse uma corda, um cordão, para ajudar ali no trato dos animais, e o cajado. Então ele pega, ele fala: tá bom, eu vou dar aqui então para você o selo, era tipo um anel, o cordão,
e o cajado. E quando chamam Tamar e falam assim: olha, o seu sogro quer queimá-la, porque você pecou. E ela leva o selo, o cordão e o cajado. E ela fala: olha, de quem é o filho? É o dono desse selo, desse cajado e desse cordão. Aquilo que parecia estar escondido veio à tona. Aquilo que parecia estar camuflado, aquilo que era uma inverdade, aquilo que era mentira, aquilo que era enganoso, se fez claro. E tirando fora ela, o 25, mandou dizer o seu sogro: do varão a quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece? Peço-te que de quem é este selo, e estes lenços, e estes cajado, e este cajado. O 26 diz: e conheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu. Ele reconheceu. Ele reconheceu que tinha pecado. Ele reconheceu que ele agora não era dono da razão. E que não adiantava agora ele apontar os erros dos outros e mostrar que os outros estavam errados, se ele também fazia parte disso. Mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Esse aqui é um trecho bem interessante. Uma outra oportunidade eu vou pregar apenas do 27 ao 30, que diz que ela vai ter o filho, e havia gêmeos em seu ventre. Naquela época não tinha ultrassom, ela tinha gêmeos. Aconteceu dando à luz, que olha só, interessante essa outra história, que fica para um outro dia. Pôs fora a mão a parteira. Então estava lá os dois filhos nascendo. Um deles, a parteira, ele coloca a mão, para fora, e a parteira, para saber quem era o primeiro, quem era o segundo, ela amarra uma fita roxa na mão daquele que tinha saído, colocado a mão primeiro para fora. Só que ele recolhe a mão, e quem nasce primeiro era o outro irmão. Também tem um outro contexto, uma outra situação bem interessante. Que pôs fora a mão, a parteira tomou e atou a sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, cujo estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. E essa história do fio e da gravidez e dos irmãos a gente deixa para uma outra pregação. Mas tem lições muito importantes aí também. Muito importante nessa gravidez. Mas vamos se atentar ao primeiro fato. Nesse primeiro fato, Tamar, Judá, um pastor de ovelha, um filho de José. Ele era um pastor, ele liderava. Assim como você lidera a sua casa, você é um líder na sua casa. Essa mensagem não é apenas para a liderança, essa mensagem não é apenas para quem está à frente de um departamento da igreja. Essa mensagem não é somente para quem é líder, quem é pastor, quem é evangelista, não, missionário. Essa mensagem também é para você, de situações em que você não pode negociar. Deus tem dado missões para cada um de nós, a qual nós não podemos negociar. Deus nos dá graça, Deus nos chama, Deus nos enche do teu Espírito Santo, Deus nos dá ousadia, e nós precisamos sempre vigiar, para que nós não venhamos perder aquilo que Deus nos deu. Se nós temos convicção que somos chamados por Deus, se nós temos convicção de assim como foi falado, estamos no lugar certo para fazer a vontade de Deus, para falar de Deus onde você está, onde Deus te colocou, você tem que tomar cuidado para não perder aquilo que Deus te deu. Ele tinha 3 objetos aqui relacionados à atividade que ele tinha. A história de Judá com a própria nora, Tamar, nos ensina sobre o perigo de nós negociarmos valores que jamais podemos negociar.
Talvez quando você ouve a introdução da ministração, você fala: poxa, não vou negociar, eu não vou vender aquilo que eu tenho. Talvez você pensou: olha, eu lembrei agora de Nabote. Nabote é outro exemplo. Ele tinha conseguido por herança, mas ele guardou. Ele falou: eu não vendo, eu não negocio, porque eu sei que é meu, e aquilo que Deus te deu, irmão, é seu. Então não perca. Então não queira trocar aquilo que Deus te deu, não queira perder a salvação, não queira perder a fé em Jesus, continue firme. Então nós temos que ter muito cuidado para não negociarmos aquilo que Deus nos tem dado. E você sabe o que Deus tem dado para você, você conhece o que Deus tem dado para você. E nós precisamos cuidar com muito afinco, com muito cuidado daquilo que Deus nos deu. Porque quando o Senhor Jesus voltar, quando nós formos arrebatados, nós passaremos pelo tribunal das obras. E é lá no tribunal das obras que Deus ele vai cobrar de nós, se nós fizemos aquilo que estava nas nossas mãos. E em Apocalipse vai falar que vai ter obras que são de palha. Tem obras que são de prata, tem obras que são de ouro. E o que você vai apresentar ao Senhor naquele grande dia? Prata, ouro ou palha? Então não negocie, não queira negociar, é um perigo muito grande quando começamos a negociar aquilo que Deus nos deu. E agora Judá, ele vai agora primeiro entregar o selo. 2 Timóteo 2,19, o selo ele é a primeira coisa que o homem de Deus jamais pode negociar. E para você que conhece a Bíblia, quando fala de selo, ele fala do Espírito Santo. Você não pode perder a essência do Espírito Santo na sua vida. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus, ou seja, você é propriedade de Deus. Você tem a marca de Deus na sua vida. Então não queira negociar, seja por situação que for. Não negocie, não perca o selo, essa marca que Deus colocou em você, como se fosse um carimbo, falando: ele é um filho meu, ele é uma filha minha, ele é propriedade meu, ele é escolhido. Então não queira negociar o Espírito Santo. Todavia firme, permaneça firme, que o fundamento de Deus permanece sendo o selo de Deus na sua vida. O selo nos tempos bíblicos era uma marca que identificava a posse ou direito que o dono exercia sobre determinada coisa. O Senhor conhece os seus pelo selo do Espírito Santo, pela presença, pela marca do Espírito Santo. Então, se talvez está chegando uma frieza espiritual, não se contente com isso. Reaja, há momento que nós devemos reagir, há momento que nós devemos nos prostrar aos pés do Senhor. Fale: eu sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. O inimigo não vai me carregar, o inimigo não vai me levar para longe. Eu não vou sair da presença de Deus, porque eu tenho certeza que eu fui selado, marcado por Ele. Não perca o selo, a marca. Em Efésios 4:30, em nossos dias o selo é a marca de qualidade. Os irmãos sabem muito bem, hoje na indústria, no comércio, existe selo de qualidade para todos os serviços. Tem os ISOs, né? ISO 9001, tem tantos ISOs que certifica a qualidade. E quando Deus olhou para você, Deus olhou para uma pessoa capaz. Foi por isso que Ele te chamou. Mesmo você se achando incapaz, mesmo você achando que não tem valor algum, o texto que foi lido, mesmo Saulo agora, visto o Senhor, o resplandecer do próprio Senhor Jesus, ele obedece à voz de Deus, vai até a casa que Deus ordenou. Deus estava falando a Ananias: olha, vai lá, porque eu tenho um selado lá. Eu tenho um que é marcado pelo meu Espírito Santo.
pode a sociedade não dar valor, pode a família não dar valor, pode quem quiser não dar valor, mas você tem um valor para Cristo, porque você foi chamado por Ele, foi resgatado por Ele. E muitas vezes mesmo vão falar que nós não temos valor, e muitas vezes mesmo vão falar: olha, aquele lá é um coitado, aquele lá é um miserável, daquele ali não pode esperar nada. Mas são desses que Deus escolhe, são desses que Deus marca a vida e fala: eu vou levantar ele, eu vou levantar ela, eu vou fazer dela uma serva, eu vou fazer dele um servo, eu vou encher ele de poder, eu vou encher ele de glória, para confundir aqueles que dizem que são, para aqueles que esperam uma coisa, eles não conseguirem encontrar. Mas o Senhor Jesus já sonhou com você, o Senhor já tem o projeto para você, o Senhor já sabe o que você vai fazer. Você é marcado, então não perca o selo. Em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na quais foste selado para o dia da redenção. Você foi selado. Quando o Senhor voltar nos céus, ou se nós partirmos daqui, partimos na fé, que nós ouviremos as trombetas de Deus, e chegará o dia da redenção, a qual os mortos que morreram em Cristo terão seus corpos transformados, subirão ao Senhor. E se for na nossa geração, os que estiverem vivos também terão o corpo transformado, porque morreram crendo, estão vivendo na fé, estão crendo no selo de Cristo Jesus. O Senhor guardará a sua vida, o Senhor guardará a sua vida, e não deixará jamais Satanás acabar com esse lacre espiritual. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida da tua saúde, o Senhor cuida da tua finança. O Senhor não vai permitir que o inimigo rompa o lacre, porque o lacre é o que dá segurança. O lacre é aquilo que prova que ele está ali, não teve contaminação alguma, e o Senhor vai te proteger de todo o mal. Onde você pisar, você vai ser abençoado por Ele. O que você fizer, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida, porque você tem o selo do Espírito Santo. Tamar, Judá, ele negocia, a primeira coisa que ele entrega. Então não negocie, não queira perder a essência, não entristeça o Espírito Santo, não perca o selo do Espírito Santo por nada. O selo, a presença, a intimidade, a comunhão com Deus, ela é maior do que todas as coisas, ela é mais importante do que todas as coisas. Então o tempo passa, a palavra passa, as amizades passam, mas você não pode negociar o que é mais precioso na sua vida, que é a presença e a marca do Espírito Santo. Quando você foi tocado pelo Espírito Santo, você recebeu Jesus, você veio até a frente, você se batizou, agora Deus quer te usar de uma maneira especial na obra dEle. Você foi marcado, você é propriedade de Deus. Seja uma bênção de Deus onde Deus te colocar, que todos que olhem para você possam falar: olha, aquele ali tem uma marca diferente, aquilo ali é diferente. Sabe por quê? Porque tem um selo. O selo. Então não negocie o selo de Deus na sua vida. Se você se sentir fraco, clame a Deus e fala: Senhor, eu não posso perder o teu Espírito Santo. Lembra de Sansão? Sansão, ele sabia muito bem, ele tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele sabia no que não podia tocar, ele sabia no que não podia beber, ele sabia qual era o comportamento que ele precisava ter. Mas as coisas do mundo, os acontecimentos foram tirando ele da presença de Deus. Mas mesmo quando ele estava sofrendo agora as consequências de não querer mais o selo,
No seu último dia de vida ele fala: Deus, eu preciso. Ele ora com toda a sua força, com toda a tua fé. Ele pede ajuda a um escravo e fala: olha, me leve até a coluna principal E lá, mesmo se achando fraco, ele pede misericórdia para Deus. E Deus dá força ao fraco. Deus dá ânimo ao desanimado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Se você foi selado um dia, se você já foi marcado por Deus, saiba que essa marca ainda está aí. Não tem como ser marcado por Deus e esquecer do que um dia foi marcado, porque você já experimentou a coisa boa, você já experimentou do Espírito Santo de Deus. Então não negocie, é mais importante do que tudo. A segunda coisa que Judá vai negociar, ele negocia o seu lenço ou o cordão. É a segunda coisa que nós não podemos negociar como crentes. Então não podemos negociar perder o Espírito Santo, perder a paixão por Cristo, perder o amor por Cristo, a necessidade de comunhão com Cristo, não podemos perder. Agora a segunda coisa é o lenço ou o cordão. O lenço que Judá ele deixa para Tamar era na realidade um cinto de pastor. Ele era um cinto. E se você já foi rápido, você já foi para Efésios 6. Não podemos perder o cinto. Não podemos perder o negociar, né? Esse outro objeto. O cinto na Bíblia, ele é símbolo de firmeza. Firmeza. E quantas vezes nos sentimos fracos? E não tem nada de errado em se sentir fraco, irmão. Porque você é humano. Tem que tomar cuidado com esses superpoderosos, às vezes, da fé. Se diz: eu não caio, eu não erro, eu não peco. Não existe, mentira. A própria Bíblia diz: se dizer alguém que fala que não erra, que não tropeça, já é mentiroso, já comete pecado. Mas sabe qual a diferença de quando nós estamos fracos? É que nós lembramos que nós temos um Deus forte. Nós lembramos que temos um Pai que olha para nós, e quando nós sentimos fraco, quando nós estamos naquela oração: Deus, tenha misericórdia da minha vida, Deus, eu sou miserável, Deus, eu não aguento, Deus, eu não suporto. É nessa hora que Deus vem e nos socorre. Então não há nada errado se sentir fraco, porque a própria Bíblia vai falar que quando nós achamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes, e quando nós achamos que estamos arrebentando coisa nenhuma. Viu a diferença? Mas o cinto aqui simboliza a firmeza. Pode vir o vento, pode vir a adversidade, sim, vai vir, irmão, mas você precisa estar revestido com ele, fortalecido nele. Em Efésios ele faz uma comparação com a roupa do soldado. E soldado não anda com roupa frouxa. Soldado não anda com roupa larga. É ajustado, é alinhado. Então, se for preciso ajustar, não ajuste. Se for preciso ajuda, peça ajuda para o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu estou capengando, Senhor, eu estou tropeçando, Senhor, eu estou errando, mas me ajuda, Senhor, a vencer. E Deus vai te ajudar, porque a ajuda vem dEle, a força vem dEle. E se estiver faltando o cinto, Deus dá cinto novo, cinto útil, cinto para você ficar revestido, protegido, para firmar o seu caráter, para firmar a sua moral. E agora Judá ele negocia isso. Lucas 12:35, Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. O cinto é para estar firmado nos lombos.
Por isso não pode ser negociado. A caráter, o moral, o crente não pode negociar isso. A verdade, o crente não deve folgar com a injustiça, com o engano, com a mentira. Pode o mundo todo estar mentindo, pode o mundo todo estar enganando, mas o crente, ele é firme nas decisões que ele toma, por mais que ele tome prejuízo, por mais que ele seja passado, às vezes está parecendo que estou sendo passado para trás, confie na justiça de Deus, mantenha firmeza, mantenha integridade, não negocie aquilo que Deus te deu, não negocie o aprendizado que vem dos pais. Tem um texto bíblico que fala, olha, não remova os marcos antigos, porque às vezes nós queremos trocar. Mas e se eu fazer isso, ninguém vai ficar sabendo? Mas e se eu dar uma enganadinha aqui, está todo mundo enganando mesmo? Olha a situação que Judá passou, quando ele tentou enganar, e ele foi desmentido. Imagine, naquela reunião, a sua nora chega e fala, olha, é esse anel aqui, quem quer? O pai da criança. É este selo, é este cajado. Então não negocie o selo, que é o Espírito Santo. Não negocie o lenço, o cordão ou o cinto. A firmeza, o caráter, a moral. Não negocie, não negocie. Confie na justiça divina. O homem pode enganar, e ele engana mesmo. Mas a Deus ninguém engana. Espere na justiça, no tempo de Deus da sua vida. E o que é justo virá na sua mão. Preguei há 15 dias atrás aqui sobre a mão de Deus, que a mão de Deus nos leva, nos guia, nos orienta. Então descansa no Senhor. Nós temos um Deus de justiça, nós temos um Deus que não falha, nós temos um Deus que não engana. O cinto da verdade é uma das chaves das armaduras lá de Efésios 6:14. A verdade, ela é inegociável. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Deus te reveste com verdade. Deus te reveste com honestidade, com sinceridade. E Deus retribui cada um de acordo com a sua medida. E Deus, ele é um justo juiz. Então não negocie, não negocie. Provérbios 23. O lenço ou o cordão é a garantia da estabilidade pessoal. Estabilidade pessoal. Você deve buscar a Deus, você deve servir a Deus, mas você deve também ser um elo de ligação na sua família, para dar estabilidade para a sua família. 23, compra a verdade, não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Deus quer que nós venhamos ter disciplina. Disciplina. Lá no seu serviço você tem hora para entrar, você tem hora para almoçar, você tem hora para sair. Isso é disciplina. E se você faltar lá, você vai perder o seu dia. O cinto aqui ainda, ele fala disso, de disciplina. Nós precisamos de disciplina. Disciplina com o que nós estamos comendo. Disciplina para cuidar do corpo. Disciplina da nossa finança. Disciplina dos nossos relacionamentos. É disciplina. Paulo, ele fala de disciplina, ele cita o agricultor, ele cita o soldado, ele cita o atleta. Deus quer que nós venhamos ter disciplina, porque às vezes todos nós queremos ser abençoados, mas ninguém quer pagar o preço. Todos nós queremos sentir a presença de Deus, e essa presença de Deus é a presença genuína de Deus, não é só arrepios, não. É sentir a presença lá em casa quando eu estou sozinho. É disciplina.
é sentir a presença quando eu estou indo trabalhar falando com Deus, é disciplina. Eu tenho falado, nós temos tido aqui o culto de ensino e nós estamos abordando disciplina. Muitas pessoas esperam um evento de alguma determinada igreja, ou esperam um acontecimento para sentir a presença de Deus. Irmão, se você está esperando isso, você está frio na fé. Você não precisa de encontro com Deus para sentir a presença de Deus. Você não precisa de uma reunião especial para sentir a presença de Deus. Mas Deus quer te encher lá na sua casa, para você ser um diferencial, onde você coloca a planta do seu pé. Porque aqui na igreja é fácil você falar que é cheio da presença de Deus. O difícil é quando está no grupo de amigos e começa uma fofoca lá, eu quero ver ser cheio lá. Quando começa a falar mal de um para o outro, quando as ligações agora do telefone, ou as mensagens do WhatsApp, são para caluniar e falar mal de um outro irmão, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Deus quer que nós tenhamos disciplina. Eu vou caminhando, você vai caminhando, e você vai sentindo a presença de Deus, e não importa onde, não importa o momento, não importa o horário, você sente a presença de Deus. Isso é o genuíno Espírito Santo. Isso é ser realmente, sentir a presença de Deus. Isso realmente é ter comunhão com Deus. A frieza espiritual, que é o primeiro, é o selo lá, ela vem aos poucos. Mas eu não senti nada. Não sente porque não quer. Mas a pregação estava ruim. Não senti nada quando o pastor, alguém falou, não senti nada. Nós precisamos ter a certeza que onde nós estamos, o Senhor está conosco. Onde nós colocamos as plantas do pé, o Senhor está conosco. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio da graça de Deus. É quando você levanta de madrugada, ou levanta um pouquinho cedo, dobra o seu joelho, e você consegue sentir a unção de Deus, a presença de Deus, e não é levado por movimento algum, mas é a presença de Deus. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é não negociar as coisas de Deus. Isso sim é ter comunhão com Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não negociar, para não ser envolvido pelo emocionalismo. Deus quer ver que nós sejamos cheios, quando nós podemos ajudar alguém e você poder ajudar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando tiver alguma rodinha de fofoca, fala, não quero partilhar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é a diferença, essa é a marca, esse é o selo, que nós não podemos negociar. Hoje o Evangelho virou uma piada. Tantas bizarrices gospel por aí. Por quê? Porque estão negociando aquilo que é inegociável. Estão negociando aquilo que não era, que Deus falou para não negociar. Aí precisa encher de alguma coisa, porque o Espírito Santo, aquilo que toca, o selo de verdade, não está mais presente. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado. No nosso testemunho, na nossa conduta, na nossa postura, no trato com as pessoas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter realmente o Espírito Santo, que Judá agora negocia. Então tem situações que nós precisamos rever qual é o nosso comportamento. Qual é o nosso comportamento onde nós trabalhamos, qual é o nosso comportamento com os nossos vizinhos, porque é isso que vai provar que realmente nós somos servos de Deus. É isso. Então não negocie o cinto da verdade, o que dá armadura. Então a verdade é inegociável. O lenço ou o cordão aqui dado por Judá era a garantia de estabilidade pessoal, e tem muita gente perdendo a estabilidade pessoal. Tem muita gente perdendo a seriedade. Perde a seriedade. Mas aquele lá é crente. Mas aquele lá, eu não sabia que ele era crente. Eu não sabia que ela era crente.
perdeu a estabilidade. E quando perde a estabilidade é bem perigoso, muito perigoso. E por isso jamais pode ser negociável. Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você tem que estar ligado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É eles que nos ajudam, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Esteja cada dia pedindo graça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque pastor nenhum leva ninguém para a igreja, para o céu. Placa de igreja nenhuma salva ninguém para o céu. Mas o que te vai levar para o céu é realmente a intimidade que você tem com Deus, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Vivemos tempo em que pessoas idolatram igrejas, pessoas idolatram pessoas, e esquecem de quem vai nos dar vitória é o Deus Todo-Poderoso. Então fortaleça na comunhão com o Pai, na comunhão com o Filho, na comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos proteger. Então não negocie isso também não. O terceiro, para nós terminarmos, o cajado. O cajado é a terceira coisa que Judá, ele dá a Tamar. Uma coisa também que não pode ser negociado. O cajado simboliza a autoridade espiritual que Deus te deu. Quando você aceitou Jesus, levantou a mão, Deus te revestiu de autoridade espiritual. E você pode estender a mão onde quer que for e orar. E não precisa ser um bispo, e não precisa ser um pastor, e não precisa ser alguém que pensa que tem uma estrelinha na cabeça, não é nada disso. Você levantou a mão, Deus já te revestiu com graça. Imagine acontecer alguma coisa e você não tem como ligar para o pastor, ou você não tem como ligar para alguém da igreja, e quem tem que resolver é você. E tenha certeza que Deus vai preparar situações assim, que pessoas vão chegar diante a você, e quem vai ter que orar é você. E você vai ter que estar pronto para isso. Que vai cair endemoniado na sua frente, não vai adiantar correr, porque Deus ele vai usar essas situações para usar, que é o poder dele na nossa vida. Não somos nós, mas é a graça, é o poder, é a misericórdia. Então Deus te reveste com a autoridade do céu. Deus te reveste com graça. Você é um filho de Deus. Você faz a oração em nome de Jesus, é a mesma oração. Ele negocia. Ele negocia. O lenço ou cordão que Judá havia deixado com Tamar era a realidade do cinto, né? O cajado é a terceira coisa que o pastor jamais pode negociar. O crente não pode negociar. O cajado é o símbolo da autoridade. Então Deus te deu autoridade espiritual. Não negocie isso. Pode alguém falar: não, mas você que vai orar? É você que vai orar? Ore com fé, ore em nome do Senhor Jesus, e você vai ver que vai acontecer. E não precisa de títulos, e não precisa de faculdade, e não precisa de carteirinha nenhuma, e não precisa de nada disso, porque você orou pela fé. Então comece a orar lá na sua casa. Às vezes não recebemos bênçãos porque nós não oramos, e Deus quer fazer você um abençoador. Então ore. Ore, ore. Deus te deu uma arma, Deus te revestiu com autoridade espiritual. Em Êxodo 12:11, o povo de Israel deveria estar de prontidão, com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e na mão. Eles iriam sair do Egito, mas Deus fala assim: olha, vai ser amanhã, mas já dorme pronto. Já dorme pronto. Não tem essa de soldado estar na guerra e descalço. Não tem essa de, eu estou aqui, mas eu estou dando bobeira. Não, não tem.
Deus tinha prometido para o povo, olha lá, assim pois comereis os vossos lombos cingidos. Ele fala, olha, vai comer, mas já come pronto. Porque às vezes nós pedimos a bênção de Deus e ficamos, mas se Deus quiser, mas se Deus fazer isso, irmão, nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Ele fala, o povo já sabia que Deus ia tirar o povo dele, de Israel, do Egito, já sabia. Então ele fala, olha, eu vou comer, mas eu já estou pronto. Os vossos sapatos no pé, porque a chamada de Deus não é para hoje. Para você fazer, cumprir a palavra de Deus, as promessas de Deus, é para hoje. E tem gente que ainda acha que Deus vai demorar, Deus, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que fazer isso. Deus te chama para hoje. Deus quer te revestir hoje. Então coma, mas já coma com os lombos cingidos. Lembra dos soldados que iam para a guerra, lá de Gideão? E ele separou aqueles que estavam prontos, atentos. Porque na hora que Deus chegar com a bênção, nós devemos estar prontos. Com os lombos cingidos, com o sapato nos nossos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque a bênção de Deus estava chegando. Então pela fé, irmão, creia que aquilo que Deus te prometeu está chegando. Então já se calce, já se cinja os teus lombos, já fique preparado, porque a bênção de Deus está chegando na nossa vida. Às vezes ali, eu vou negociar, já faz tempo que Deus prometeu, não acontece nada, então eu vou negociar, vou deixar. Não, está pertinho, irmão. Então continue, coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ele fala, olha, este é o livramento do Senhor. Não desista não negocie. Davi não abriu mão do seu cajado para enfrentar o seu inimigo. 1 Samuel 17:40. Moisés, quando chega à frente ao Mar Vermelho, montanhas do lado, atrás vinham os soldados de Faraó, e ele fala, e agora, Deus? E aí Deus fala assim, o que tens na mão? O que tem nas mãos? Deus não chama ninguém para ficar com a mão desocupada. Deus não chama ninguém para ficar com a mão desocupada. Sempre Deus tem algo. E Deus fala para Moisés, o que tem na mão? E ele fala, o cajado. Ele fala, vai então. Vai com aquilo que você tem na mão. Vai com aquilo que Deus já te deu. Davi tinha só a funda. Ele vai lá, pega as pedrinhas, 5 pedrinhas. Pega, coloca na funda e na primeira. Não errou mira não. Foi na primeira. Se o irmão conhece o texto, o irmão sabe muito bem que Davi depois ele vai derrotar mais 4 gigantes, irmão. É o texto lá. É que às vezes só prego de um gigante, né? Mas ele vai derrotar mais 4 gigantes. Ou seja, ele falou, quanta munição eu posso pegar? Então se eu posso 5, é 5 vitórias que Deus vai me dar. Está na sua mão. Então largar por quê? Está na sua mão. Então voltar para trás para quê? Já está na sua mão. Use a fé, use a ferramenta que Deus te deu. Tenha certeza que Deus vai na frente. Tenha certeza que Deus vai dar vitória. Seja por funda, seja por cajado, seja por qualquer coisa, mas tenha certeza que Deus vai usar aquilo que você tem nas suas mãos. Às vezes ficamos esperando, mas Deus, quando Deus me encher, quando Deus me dá, e quando Deus fizer. Não, Deus já quer te usar, então use aquilo que Deus te deu. Olha o cajado, para finalizar, 2 Samuel 23:21, Benai atacou o inimigo com o seu cajado. Interessante esse texto aqui, tem hora que é na paulada mesmo. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto, tinha este uma lança na mão, olha só, mas Benaia desceu ele com um cajado. Irmão, não importa qual é o instrumento. Lembra de Sansão,
com uma queixada de jumento. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. O texto diz que daí apegou de tanta força que ele dava, de tanta cacetada que ele dava, ficou grudada a queixada de jumento na mão. Então há um impossível para Deus? Deus pode usar o que Ele quiser. Deus vai usar o que você tem na mão. Às vezes estamos esperando uma espada de 2 gumes poderosa, com um laser de não sei o que. Não, nada disso. Ele fala, olha, é pedra, pega a pedra. Olha, é um cajado, pega o cajado. Olha, pega o que tiver aí. A Bíblia diz que o lenço lá dos apóstolos curava, irmão. E às vezes nós esperando cair um raio na nossa cabeça, para a gente ser poderoso. Irmão, isso não acontece. Não acontece isso. Deus usa homens humildes, homens que têm um coração sincero, homens que são pecadores, mas colocam no Senhor a confiança. Não tem super-homem para Deus, não. Não tem. Deus quer te usar do jeito que você é. Então ore ao Senhor, fala, Deus me use. Benaias desceu a ele com um cajado. O próprio Davi, o Golias, ele fala, olha, sou eu um cachorro para você vir com pau e pedra? Mal sabia que não era uma pedra, mas era a mão do próprio Deus que ia derrotá-lo. Então não é a circunstância, não é a circunstância, é o tamanho de Deus. Bom, mas é tão difícil, é impossível, mas eu não vou conseguir, irmão. Confie em Deus. Faça o que lhe é para você fazer, e tenha certeza que Deus vai dar condição. Benaias desce a ele com um cajado, arrancou-lhe a mão, a lança, e com ela o matou. Tem umas histórias assim na Bíblia, porque ele foi lá, não era no poder dele, mas era no poder de Deus. Então a oração não é porque você orou e você é poderoso. A oração não é porque você foi no monte lá e recebeu, não. É porque você teve fé no Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que se tiver fé, ó, pequenina, uma fé pequena, já é suficiente para fazer grandes coisas, porque a bênção vem dele. O último, Salmos 23 e 4. O cajado é uma das armas imprescindíveis para o crente. Então use. Salmos 23, os irmãos conhecem muito bem esse texto. Senhor, o quarto diz, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? É a mão de Deus. Não negocie o que é para negociar, que é inegociável, né? Não perca o Espírito Santo, não perca a sua integridade, a firmeza do seu caráter, da sua moral, e não perca a autoridade que Deus colocou em você. Não, mas eu sou membro de banco. Não, não tem essa. Você tem autoridade de Deus para você orar e para Deus fazer milagres e maravilhas através da sua oração. Então creia nisso, tenha certeza. E como o salmista diz, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos nos colocar em pé e que o Espírito Santo nos console. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Então não negocie. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pois sabemos que o Senhor é aquele que nos corrige. Senhor, e quando nós estivermos com os nossos pés fracos, quando nós estivermos com os nossos pés prontos a cair, ó Pai, venha ao nosso encontro e segure-nos, ó Pai, a vencer, Senhor Jesus, as tentações do mundo, a vencer, ó Pai querido, as guerras, as adversidades, e que nós não venhamos negociar aquilo que nós aprendemos, Senhor. Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós na cruz, nos selou
nos colocou um selo de propriedade exclusiva tua, e as adversidades às vezes vêm tentar tirarmos o foco do caminho, mas que nós venhamos lembrar, ó Pai querido, que nós somos marcados por Ti, nós somos escolhidos por Ti, nós somos propriedade Sua, Pai. Então que nós não venhamos perder o selo do Teu Espírito Santo, que nós venhamos a cada dia ter cheio do Espírito Santo, ó Pai querido, que nós venhamos ser cheio do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso emprego, e que nós venhamos sentir a Tua presença, Senhor, por onde nós estivermos, Senhor Jesus, que a Tua presença venha ficar, Senhor, marcada em nossa vida, que nós venhamos sentir o Senhor pertinho de nós, durante o dia, durante a noite, que nós venhamos ter comunhão contigo, Senhor, quando nós nos levantarmos para fazer a nossa meditação, que o Teu Santo Espírito se aproxime de nós, e que nós venhamos, ó Pai querido, identificar esse selo que vem de Ti. Ó Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos dê o cordão, Senhor Jesus, nos dê os lenço, que significa, Senhor Jesus, ó Pai, a firmeza. Senhor Jesus, que as tribulações e as adversidades da vida, Senhor, não venham nos fazer duvidar que o Senhor foi aquele que nos chamou. Senhor, que a adversidade do mundo, Senhor Jesus, não venha fazermos nos esquecer do Teu propósito e do Teu chamado para a nossa vida. Senhor Jesus, ó Pai, que a cada dia nós venhamos ter firmeza, ó Pai, firma os passos dos Teus filhos, Senhor Jesus, dando segurança, dando amparo, Senhor, cuidando, e que nós venhamos falar como o salmista falou: olho para o monte, Senhor, olho para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Senhor, firma os passos dos Teus filhos, ó Pai, protegendo, guardando, Senhor Jesus, guarda eles, Senhor, do homem enganoso, guarda eles, Senhor Jesus, das intrigas, guarda, Senhor, os Teus filhos do mal, e que eles possam se manter íntegros, Senhor, que eles possam manter, ó Pai querido, a Tua vontade, Senhor, e que o Teu cajado esteja sobre a vida dos Teus filhos, dando aos Teus filhos, Senhor, autoridade espiritual, Senhor, e que os Teus filhos, quando vierem ser procurados, Senhor, por alguém que precisa de uma oração, que o Teu filho esteja pronto para orar e interceder, e o Senhor fazer o milagre ou maravilha naquele momento, ó Pai. Senhor Jesus, aquele que acha que perdeu a espiritualidade, Senhor Jesus, aquele que acha que perdeu a autoridade do céu, que ele possa ser revestido, Senhor, que ele possa, Senhor Jesus, ó Pai, ser revestido pelo Teu poder e pelo Teu amor. Senhor Jesus, nós oramos e pedimos que o Teu cajado, ó Pai, possa nos conduzir, Senhor Jesus, e que quando nós viemos estar errando, Senhor Jesus, venha nos puxar para perto. Não deixe-nos, ó Pai querido, errar. Não deixe-nos, Pai querido, se afastar da Tua presença, mas como um bom pastor, Senhor, cuida de cada um de nós, ó Pai. Cuida de cada um dos Teus filhos, Senhor, trazendo saúde para aquele que precisa, trazendo renovo para aquele que precisa, fortalecendo aquele que precisa, pois o Senhor é o bom pastor, ó Pai, que Teu cajado esteja sobre a nossa vida. Continua conosco, Senhor, continue com a Tua igreja, é o que nós pedimos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Nós temos aqui alguns aniversariantes, mas já estamos